Nesta edição do PB Desporto, quarta-feira, 25 de setembro de 2024, iremos destacar com Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, a dança dos técnicos no futebol brasileiro. Isso mesmo, mais dois foram demitidos na última segunda-feira. O Martim Varini, no Atlético Paranaense, Lúcio Gonzalez assume no seu lugar. E no Cruzeiro, Fernando Seabra saindo e chegando o Fernando Diniz. Nenhuma novidade, né? 14 técnicos só nesta temporada, só em 2024. Antônio Manuel Góes também irá abordar o jogo pra lá de difícil do Flamengo. Nesta quinta-feira, em Montevidéu, no Uruguai, o jogo da volta no Maracanã. O Peñarol venceu por 1-0 e o Flamengo tem que fazer pelo menos um gol de diferença para decidir nos penais ou 2 gols para avançar de forma direta para a fase semifinal da competição. E iremos também, é claro, falar da Copa Sul-Americana, a grande vitória do Corinthians, 5-0 no agregado, 2-0 agora, 3-0 nesse jogo da volta, lá em São Paulo, como também mais informações da Sul-Americana e outras do mundo do futebol. Fiquem ligados, não sai daí já já, após a nossa vinheta. Iniciando mais uma edição do PB Desporto, daqui a pouquinho tem Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, para destacar primeiramente a dança dos técnicos no futebol do Brasil. Nada de novo, né? Algo que já faz parte, já é corriqueiro, para lá de corriqueiro no insano futebol brasileiro. Fiquem ligados também que daqui a pouquinho tem informação da classificação do Corinthians, com mais detalhes. Corinthians é a primeira equipe a garantir presença na fase semifinal da Copa Sul-Americana. Passou pelo Fortaleza, 2 vitórias. Enfim, notícias aqui de Portugal também. Fique ligado já já. Agora sim, vou até o Rio de Janeiro. Antônio Manuel Góes. Nada de novo, como eu disse agora há pouco. Só que não tem como a gente colocar como algo totalmente insano. Dirigentes que contratam mal, contratam sem convicção, demitem, né, muitas vezes até por WhatsApp, por e-mail, uma falta de respeito total com profissionais, uma falta de discernimento ou mesmo de saber o que quer para o seu clube, para o seu time. Deixo contigo essa questão da dança dos técnicos no futebol brasileiro agora, com o Martim Varini saindo do Atlético Paranaense e o Fernando Seabra chegando no Cruzeiro e o Diniz também, né? Agora vai comandar o Cruzeiro. Antônio Manuel Góes, um abraço. A dança de treinadores é uma patética realidade determinada pela política imediatista da quase totalidade de nossos clubes de futebol no Brasil. Realidade patética e contraditória porque decorre do ambiente de terra arrasada gerado por eventual insucesso do treinador da vez, via de regra sem mínimo tempo hábil para implementar seus conceitos, traumaticamente sucedido por outro, de repente eleito como solução para o mau desempenho do clube, não importa se no começo, meio ou fim da temporada. Jamais é questionada a capacidade gerencial dos dirigentes das associações, todos intocáveis, aos quais raramente é debitado o fracasso no curso das competições. Para o lugar do polêmico Cuca, pouco tempo atrás, o Atlético Paranaense contratou o uruguaio Martim Varini, 33 anos, sem experiência como treinador principal em seu país, promovido para uma tarefa sobre a qual ainda não dispunha de indispensável e calejada vivência. Todavia, Varini, embora 13º no Brasileirão, venceu em casa o jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana contra o Racing, com vantagem para a volta na Argentina. Ele foi demitido por decisão autocrática, como sempre, do poderoso Mário César Petralha, do Furacão Paranaense, substituído pelo argentino Lúcio Gonzalez, 43 anos,
cuja carreira de jogador foi coincidentemente encerrada em 2021 na Arena da Baixada, lá mesmo começando fora das quatro linhas como assistente de Alberto Valentim, cuja comissão técnica foi meses depois solenemente defenestrada. Lúcio Gonçalves vem de uma malograda passagem pelo Ceará, como assistente e depois treinador. Agora retorna a Curitiba, até quando suportarem os maus bofes de Petralha. No Cruzeiro, o ex-assistente Fernando Seabra, promovido ao comando estrelado no começo da temporada, teve uma carreira solo com bons resultados, mas por conta das oscilações da equipe, por sinal bem reforçada no meio do ano, recebeu o cartão vermelho do chefão da SAF, que também foi presidente do ciclo de rebaixamento para a Série B, estão lembrados? Agora dono de 90% das ações do clube empresa, inaugurado por investimento inicial de Ronaldo Fenômeno. E para minimizar o impacto com a demissão de Seabra, o autocrata Pedrinho Rodrigues anuncia a chegada de um badalado e polêmico personagem, Fernando Diniz, que comandou o Fluminense recheado de veteranos em 2 temporadas e conquistou a Libertadores em 2024, cujas diferenciadas ideias de jogo acabaram contestadas nas Laranjeiras, assim como foram na seleção brasileira, onde experimentou curta passagem e caiu pela sequência adversa nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Na contramão desse deletério vai-vem de treinadores em todas as divisões da temporada nacional da CBF, em primeiro plano entre uns poucos, a vitoriosa longevidade de Abel Ferreira no Palmeiras e Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza, representativa, embora em diferentes níveis de resultados, do respectivo e duradouro trabalho desses profissionais. Em síntese, a profissão de treinador no Brasil, independentemente das pulpudas indenizações garantidas contratualmente na demissão, é a mais insegura possível a pôr em xeque no universo da opinião pública a autoestima e a capacidade técnica do dito cujo Antônio Júnior. Exatamente, Antônio Manuel Góes. Você colocou com muita propriedade fatos, né, que estão relacionados para essa situação que a gente vê da demissão frequente para lá de corriqueira de técnicos no futebol do Brasil. Volto a dizer aqui, tá? 14 técnicos apenas nesse ano de 2024 e ainda estamos em setembro. 14, gente. É insano, é surreal. Isso comprova o quê? Que os dirigentes do futebol do Brasil, na sua quase totalidade, não têm a menor convicção quando vão contratar um técnico. Falar em respeito, isso aí nem... né? Não tem respeito também, porque vai lá, demite o técnico, né? Como foi o caso do Vasco, né? Com o técnico português com 4 dos jogos, gente. Isso é insano. Por pior que o desempenho da equipe esteja, como é que você vai avaliar um técnico com 4, 5, 6, 10 jogos? Isso não existe. É mais um dos motivos que colaboram para o futebol do Brasil estar longe, né, de chegar no nível que se espera pela qualidade que nós temos dos jogadores. Dirigentes pífios, patéticos, que brincam com o futebol. A verdade é essa. Mas um outro assunto que eu quero agora destacar contigo é esse jogo para lá de complicado para o Flamengo. O Flamengo perdeu no Maracanã no primeiro jogo, o jogo da primeira mão, 1-0 para o Peñarol, naquele jogo pífio do Flamengo, a gente já abordou aqui. Ok, Flamengo com vários problemas, é claro, mas ainda assim tem um elenco muito forte, foi uma atuação de fato muito ruim, e agora só resta 2 possibilidades. A vitória por 1 gol para decidir nos penais, ou por 2 gols para avançar de forma direta para a fase semifinal da competição, nesse jogo que está sendo considerado o jogo do ano do Flamengo. Que situação, hein, Antônio Manuel? O Flamengo, todos sabemos, é um fenômeno sísmico em permanente estado de erupção. No pós-temporada de 2019,
cujas demandas por permanente estado de vitórias e conquistas de títulos extrapola a vida real, que alterna os ocasionais vencedores, na proporção do respectivo desempenho nas 4 linhas. Aliás, um detalhe salutar, que desmonta o sonho hegemônico do torcedor, para quem só o clube de sua paixão é digno de levantar títulos. No caso rubro-negro em particular, todos eles, sem exceção. À margem da exaustiva sequência do Flamengo nas 3 competições da temporada, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, inclusive com desempenho comprometido por perdas de profissionais por graves lesões, algumas delas de recuperação somente em meados do ano vindouro, convém ponderar quanto aos irremediáveis limites de recorrentes reformulações táticas a cargo do treinador e sua equipe técnica para responder às imperiosas exigidas necessidades de seguir vivo nas disputas, por óbvio, chegando aos títulos de todas as competições. Manifestações da torcida nas arquibancadas e nas ruas, como a de mais um contagiante Aeroflá, que levou a delegação rubro-negra ao Galeão, rumo à dificílima decisão de vaga para as semifinais da Libertadores contra o Peñarol nesta quinta-feira, 25, em Montevidéu. Sob a pressão da derrota por 1-0 no Maracanã, fazem parte das expectativas de sucesso, mesmo numa quadra improvável, em que o adversário jogará em casa com apoio de seus adeptos por simples empate para se classificar. Como não me cabe reverberar o esperançoso desejo das dezenas de milhões de apoiadores do Flamengo, a despeito do que fazem diuturnamente os produtores de conteúdo rubro-negro nas redes sociais, em nome de suas centenas de milhares de seguidores, é claro, ressalto a regra das probabilidades da equipe comandada por Tite, à luz da capacidade de desempenho de seu elenco para reverter até o resultado do jogo de ida e voltar do Uruguai classificado. Repito, com todos os prejuízos técnicos e táticos decorrentes da ausência dos profissionais e lesionados. Se acaso o Peñarol segurar o tranco em seu estádio e garantir a vaga, paciência! Paciência, nação rubro-negra! Nada de araquiri coletivo, porque a vida segue e ela própria exige que a reconstruamos diariamente. Afinal, Antônio Júnior, também no esporte, futebol à frente, como em outras atividades, a vida é permanente luta reída. Antônio Manuel, um jogo complicado para o Flamengo. Você colocou aí várias questões que eu considero bem pertinentes, porque o Flamengo, de fato, você não tem como desassociar essas lesões que o Flamengo teve. 11 jogadores no total, claro, muitos já voltaram, mas temos aí o Everton Cebolinha, o Matias Vinha e o Pedro Sá no ano que vem, Michael e o Luiz Araújo. Agora em outubro, né, a previsão é essa do retorno deles. Mas o Flamengo perdeu vários jogadores. Teve aquela fase também da Copa América que o Flamengo saiu-se muito bem. Venceu os jogos mesmo com jogadores em várias seleções. Meio time fora. O Flamengo fez boas partidas, conseguiu vitórias importantes, mas, de fato, fez também jogos que abaixo do nível, mesmo com as lesões, que o Flamengo poderia ter feito um futebol melhor. Né? E aquela questão de perder muitos gols, enfim, agora não tem como a gente não citar problemas internos com ações, né, equivocadas, para não dizer algo mais forte, do senhor Marcos Braz, né, atitudes do senhor Marcos Braz, dos dirigentes do Flamengo, que se na parte financeira o Flamengo é um exemplo no futebol do Brasil, deixa a desejar
determinadas atitudes do departamento de futebol. A verdade é que o Flamengo tem um jogo difícil agora, é claro, pode reverter, pode, mas é uma situação muito complicada. Falando agora aqui da Liga Europa, o Futebol Clube do Porto, na estreia na competição, nessa quarta-feira, contra o Bodø/Glimt, equipe da Dinamarca, foi derrotado por 3-2, saiu na frente com o SAMU logo aos 8 minutos, tomou um empate com o Kasperon aos 15 minutos, a virada com o Old, fazendo 2-1 aos 30 minutos. No segundo tempo, a equipe do Bodø/Glimt, a equipe da casa, perdeu um jogador, foi expulso, o Matt, que tinha recebido o cartão amarelo, aí simulou uma falta, recebeu o segundo cartão amarelo, expulso. Mesmo com um jogador a menos, o Bodø/Glimt chegou ao terceiro gol aos 17 minutos, 62 do tempo total, através do Old, mais uma vez. E o Futebol Clube do Porto foi buscar o segundo gol já no final, aos 90 minutos, já nos acréscimos, começo dos acréscimos dessa partida, através do Dennis Hugo. A verdade é que o Porto começa com a derrota. Agora o Diogo Costa também fez várias defesas, poderia até perder por mais, né, o Futebol Clube do Porto. Agora é estreia ainda, primeiro jogo, fora de casa, o Porto pode, claro, dar a volta por cima na sequência dessa competição. E para encerrar, a Copa Sul-Americana, o Corinthians, né, que venceu uma grande vitória, venceu lá em Fortaleza, 2-0, venceu 3-0 nessa terça-feira, jogando em casa, no Itaquerão, 5-0 no agregado. O Corinthians avança, é a primeira equipe a garantir presença na fase semifinal da Copa Sul-Americana. Teremos ainda na noite dessa quarta-feira a equipe do Independente de Medellín recebendo o Lanús, primeiro jogo 0-0. Na quinta-feira, mais uma equipe brasileira, o Cruzeiro, recebendo o Libertad no Mineirão, 2-0 no primeiro jogo, jogando fora de casa, tem a vantagem boa aí do empate, ou poder perder por 1-0 para avançar, Cruzeiro agora com o Fernando Diniz. E o Racing da Argentina, recebendo o Atlético Paranaense, também com o novo técnico, né, o Lúcio Gonzalez, venceu por 1-0 em casa e tem a vantagem do empate lá na Argentina. Enfim, a gente vai passar esses jogos também. E, claro, vamos falar na edição, nos shorts do PB Desporto, logo mais tarde, ainda nessa quarta-feira, os resultados dos jogos do Atlético Mineiro com o Fluminense e o São Paulo com o Botafogo pela Copa Libertadores da América. Essa edição do PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Um abraço a todos e até a próxima!